Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E a gente chegou, cara, na 29ª aula. Cara, Cauê, meu Deus do céu, 29 aulas. Será que tem alguém vendo isso? Tem, certeza que tem. A gente vê pelos números e a gente vê também pelas comunidades que estão sendo compartilhadas. É verdade, é muito legal. Tá sendo tem bastante... comunidade lá do Facebook de Marketing Digital Brasil, a galera do Mautic que tá compartilhando pra caramba. Tem até a comunidade Mautic da Rochinet que tá indo bem pra caramba. Exatamente, tá crescendo, tem Facebook, um monte de... bota lá Mautic Rochinet e vem com a gente. Esse Mautic Rochinet não é só pra cliente da Rochinet. Não é só pra cliente. Eu dou mais suporte para os clientes, né? Eu meto a mão e ajudo os clientes que estão com problema, mas vai lá e compartilha a tua experiência, não tem problema. Exatamente, mas se você faz parte de uma comunidade ou de um grupo de WhatsApp da sua faculdade, tem muita gente de faculdade que passa. Legal. Você olha aqui, ó, o link é esse. Manda o link da playlist inteira, que com certeza você vai ajudar pra caramba a gente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o quê? Cara, a gente vai começar a falar sobre... A gente teve que falar tudo para chegar nessa parte, que é a campanha. O objetivo era esse, desde o início. Desde o início, fazer as automações de marketing da tua empresa. E é exatamente isso que a campanha permite. Você começar a determinar a partir do formulário ou de um segmento uma sequência de ações que vão ocorrer e que são variáveis. Verdadeiramente uma programação do que vai acontecer na verdade, pra frente. A gente falou logo no início da automação de marketing, qual é o objetivo, mas na verdade, assim, por exemplo, quando você faz o marketing no seu dia a dia, é assim, quando eu tiver novos clientes, eu vou atender eles, vou pegar os dados, vou vender o meu produto e tudo mais. Isso. Depois, o que eu tenho que fazer? Enquanto ele não decidiu comprar, eu mando um e-mail pra ele. Em vez de você acordar de manhã e falar assim, tá aí, quantos e-mails eu vou mandar hoje? E lá, cada uma das pessoas ir lá e manualmente mandar o e-mail pras pessoas, você pode usar a ferramenta Mautic pra disparar o e-mail automaticamente. Não só e-mail, pode ser SMS, pode ser o push WhatsApp. Notification. WhatsApp ainda não, porque o WhatsApp ainda não permite essa integração. Mas vai chegar lá. Até, quem sabe, quando você estiver vendo esse vídeo, a gente já não vai ter feito essa integração também. É show de bola. Então a ideia é essa. Você vai ter um robozinho, né? O robozinho programado. E assim, programado, não pensa assim, eu vou ter que aprender uma linguagem de programação, porque o nosso público aqui do curso em vídeo, alguns sabem programar, alguns ainda não. Mas você não precisa saber programação de computador. Basicamente, você vai ter um gráfico, uma imagem de imagem com palavras. Vocês vão ver isso aqui. Você vai ver isso funcionando. Assim, só para te dar alguns exemplos básicos, tá? Mas essa automação não está muito clara para você. Vou te dar um exemplo que eu executo na Rochinet, que você pode até testar por você mesmo. É o seguinte, na Rochinet, um usuário ele pode começar a fazer um cadastro e não necessariamente ele vai até o final, não paga o boleto, a conta não foi ativa. Então, se você fizer um cadastro na Rochinet e usar, por exemplo, o cupom Eu Sou Esperto, você vai ganhar o primeiro mês de graça. E é verdade, não é mentira. Esse cupom você pode usar esse cupom Eu Sou Esperto e o primeiro mês é de graça. Então, quando você ativar essa conta, você já vai entrar como cliente porque sua conta já vai vir ativa. Sim. Mas se você fosse um usuário que botou lá um boleto e começar, você ia começar a receber uma campanha que ia ser uma campanha direcionada para tentar converter você em cliente da Rochinet. Fazer você pagar o boleto, fazer você avançar para a próxima fase do funil. Sim. Né? Então, quando você faz um cadastro, logo de cara você recebe lá em meia hora um e-mail, um videozinho meu apresentando a Rochinet. Obrigado pelo seu cadastro. Ao longo dos próximos dias eu quero te ajudar a ter o seu site. Se você não vira cliente, no outro dia você recebe um outro e-mail. Um outro e-mail. Que não foi você que acordou e falou, nossa, esse cara, o Joãozinho ainda não comprou. Eu vou mandar um e-mail pro Joãozinho aqui. Eu mando um e-mail dizendo, olha, parece que sua conta não foi ativa, talvez você esteja com alguma dificuldade. No começo, sempre existem dúvidas. A minha equipe tá aqui. Se você me responder, eu vou botar alguém para te atender. Passa o próximo dia, Joãozinho não compra. Maldito João. Joãozinho, a gente gosta muito de você. Eu tenho aqui um e-book que explica como que cria o site, que talvez seja importante, você esteja com algumas dúvidas e tenta oferecer um outro conteúdo para ele. Não aproveite agora, e se ele não usou o cupom, use o cupom 30 grátis e ative sua conta hoje mesmo. Então, eu vou tentando conduzir ele para E o legal que é o seguinte, o seu próximo passo, se o Joãozinho não comprasse, seria, sei lá, oferecer um outro e-book. Mas nesse momento o Joãozinho comprou. Ele automaticamente para de receber o próximo e pode até entrar em outra. Olha, Joãozinho, seja bem-vindo. Se precisar de ajuda, a gente tem tutorial aqui. Isso tudo automaticamente. Isso é o mais legal. Nesse caso específico da Rochinet, existe uma integração via API do sistema administrativo da Rochinet com o Mautic. Então, quando o cliente ele é convertido em cliente, quem sabe é a Rochinet. O Mautic não tem como saber isso de mágica, né? Então, a API da Rochinet pega esse usuário e fala, e cadastra uma informação nele. Olha, agora
ele é um cliente ativo. Que a pior coisa do mundo é quando você vai, aí você recebe uma mensagem, sei lá, compra esse fone de ouvido. Aí você vai lá e compra o fone de ouvido. E aí você passa 2, 3 meses recebendo a mensagem, compre o fone de ouvido. Caraca, cara, eu já comprei, sabe? Tipo, e às vezes assim, compra o fone de ouvido mais barato do que você pagou. Isso. Eu acho que me irrita muito. Isso. Então, se a sua automação de marketing tá bagunçada, tipo esse compre fone de ouvido, dá uma procurada aí, talvez um Mautic que junto com o seu sistema consiga te ajudar. Quando o meu sistema percebe lá que, olha, agora tem um dado preenchido com o ID do cliente e tá lá a informação de que ele tem uma conta ativa, Sim. ele vai para um outro grupo, um outro segmento de clientes ativos. E daí ele vai sair daquela campanha de que era de cliente. Quando você troca o grupo, a fonte do segmento, vocês vão ver isso, é o que baliza se ele vai continuar na campanha ou não. Sim. Quando ele troca, eu tenho uma outra campanha, que é campanha de pós-venda. Ô, Joãozinho, obrigado agora que você fez seu cadastro, sua conta está começando a ser ativa, Yes. eu quero te ajudar nos próximos dias, eu vou te mandar algumas mensagens com dicas de como usar a conta. Sim. E daí no outro dia ele recebe um outro e-mail. Olha, Joãozinho, agora, se tudo deu certo, seu domínio já deve estar registrado. Se ele não está registrado, me responde aqui o teu e-mail que eu quero ver com a minha equipe. Sim. E daí eu começo a dar uma orientação direcionada. Então eu automatizei o processo. Show de bola. Tanto de pré-venda como de pós-venda. Isso teria que ser ou ele fazendo ou um funcionário dele, uma pessoa. Exatamente. Isso tudo está automatizado, é um robô que está Dentro de trabalhando uma para campanha. ele. Essas são campanhas bem simples, são só sequências de e-mail. Sim. Então eu vou mostrar aqui dentro do Mautic como constrói uma campanha. Para construir a campanha, você vai precisar cadastrar os e-mails, como a gente já ensinou anteriormente. Você vai ter que cadastrar os formulários, que a gente também já ensinou anteriormente. Landing page. As landing pages, enfim. Ó, tá tudo aqui em cima. A campanha, Tudo aqui. a gente só pode falar de campanha agora porque a gente falou sobre todas as aulas anteriores. Não teria como falar de campanha. Mas vamos lá, então. Então, a campanha é uma parte separada aqui do Mautic, no menu, no dashboard, você vai encontrar campanhas. E você vai criar uma nova campanha. Aqui em campanha, você vai abrir um construtor de campanha, você vai dar um nome na campanha, teste, campanha, curso em vídeo. Aqui você pode explicar o que vai acontecer na sua campanha, uma descrição para você. É para você, não é para o usuário. Você pode já deixar ela publicada ou não, pode categorizar para organizar o teu conteúdo, vou dizer não. Inclusive, você pode determinar o seguinte, essa campanha vai entrar no ar tal hora e tal hora ela encerra, tá? Então você poderia escolher isso legal. aqui, o horário que ela Começa ensina. hoje e termina daqui a 10 dias. Exatamente. Você vai fazer uma terminar promoção isso, aí. Seria... Isso. Então, aí eu vou abrir um consultor de campanha. Toda campanha, ela inicia em duas situações. Ou se o usuário ele é membro de um segmento, e daí ele vai passar, ou se ele é iniciado através de um formulário. Preenche um formulário e a partir daquele formulário uma campanha vai iniciar. Você vai escolher. Se foi um formulário, quando você criou um formulário, falar um formulário de campanha, ele já vai começar por aqui e vai ter os formulários para você escolher. No meu caso, eu não tenho formulário de campanha. Normalmente eu crio por segmento. O que eu faço? Normalmente, quando eu tenho um formulário, eu pego como ação daquele formulário, eu cadastro ele no segmento e a partir daqui. Então, aqui tem alguns segmentos que eu criei, vou pegar qualquer um só de teste, vocês vão organizar a parte de vocês, teste de formulário. Adicionei. Todo mundo que tiver naquele grupo vai passar por essa campanha. E daí eu começo as decisões por aqui. Aperto esse maisinho e vou ter as opções. Uma decisão. O que é uma decisão? A decisão é feita quando acontece uma determinada ação. Por exemplo, eu visitei tal página, li tal e-mail. Então ela vai... Baixei um livro? Eu vou botar aqui, ó. Se eu fosse selecionar uma decisão, quais opções que eu teria? Baixou o ativo. Baixou um PDF. Ele visitou por através de um device específico. Visitou pelo celular, visitou pelo desktop. Sim. Enviou um formulário. Preencheu lá os dados dele. Preencheu o formulário. Então, por exemplo, se eu quisesse visitou um formulário, eu escolhi o formulário, adicionar. E aqui, você viu que ele teve essa ligação aqui, que é uma decisão. Se ele preencher o formulário for positivo, vai acontecer isso aqui. Uma ação ou uma condição. Sim. Então, ação, enviar um e-mail, ajustar um ponto, trocar campanha, então, atualizar contato. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, se ele preencheu o dado, eu quero que ele receba um e-mail que a gente já preparou, só que eu quero que ele receba daqui a 1 hora, não quero que ele receba na hora. Ótimo, exatamente. Se ele preencher esse formulário, ele vai enviar um e-mail para ele. Esse e-mail vai ser enviado quando? Imediatamente? Num período relativo de tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Show. Na data e hora específica. E daí o e-mail, eu vou pegar um e-mail aqui, qualquer um que eu já tenho, mas poderia criar uns novos. Na parte de criação de e-mail já ensinei isso. A gente já fez na aula, tá tudo aqui em cima. Isso. E o que é um e-mail transacional ou um e-mail de marketing? O e-mail de e-mail transacional é um e-mail que ele vai receber mesmo que ele já tenha recebido esse e-mail anteriormente. Entendi. Por exemplo, um e-mail de troca de senha. Toda vez que você precisar trocar a senha, tem que ser um e-mail transacional. O
e-mail de marketing é um e-mail que é o seguinte, se eu já enviei esse e-mail... Cuidado. Se eu já enviei esse e-mail, eu não vou enviar de novo esse mesmo e-mail para o usuário. No caso, bota aqui um transacional, vou botar um tempo aqui só de teste. Bota meia hora. Tá bom, 30 minutos. Show. Adicionar. Olha, aqui. já fica com a etiquetinha de 30 minutos ali. Isso, eu posso organizar. Esse aqui, entenda que é o seguinte, esse verdinho é positivo. Se ele preencheu esse formulário, isso vai acontecer. Se ele não preencheu esse formulário, vai acontecer isso aqui, automação. Então, vou trocar pontos dele. Você pode dele. ter outra condição também, que eu vi ali, que você pode encadear condições, né? Sim. Tipo, se ele preencheu o formulário e os dados estavam completos. Por exemplo, se ele não preencheu o formulário, eu vou tirar pontos dele. Tá? Tá menos 2 pontos para ele. Em 2 dias, se ele não preencheu aquele formulário, eu vou tirar pontos dele. Tá aqui, ó, fica vermelho, tá vendo? Uhum. Então, isso aqui é uma condição da campanha baseada em uma decisão. Uhum. Se ele preencheu o formulário, eu vou enviar um e-mail. Se ele não preencheu o formulário, eu vou tirar ponto dele em determinado prazo de tempo. Mas vamos dizer que a minha campanha é aquela que eu só quero fazer a nutrição do lead. Então, seriam coisas mais simples. Se ele estiver naquele segmento, eu quero enviar um e-mail para ele. Sem condição nenhuma. Sem uma condição. Quero que o e-mail seja enviado. Daqui a 4 dias. Vou enviar o e-mail para ele. Vou cadastrar os e-mails que eu tenho aqui, vou escolher. Daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias. Vou enviar um e-mail para ele. Então, daqui a 4 dias você não precisa se preocupar mais em fazer isso. Se você tiver uma estratégia de criatividade, acabou. Ah, e depois que eu enviei esse e-mail, eu quero que aconteça outra coisa. Eu quero que, se ele leu esse e-mail, eu quero dar um ponto para ele. Essa é uma decisão quando faz uma decisão. Tá bom? Então, selecione. Então, abrir o e-mail, ponto para ele. Ação, ponto. Vai. Vou dar 2 pontos para ele. Poderia botar aqui, se ele não abriu, você tira ponto. Mas posso deixar em branco. Posso deixar em branco também, você não é obrigado. Tá? Essa é uma ação que é enviar e-mail. Se ele não abriu o e-mail, você pode esperar mais 3 dias e mandar outro. Posso mandar outro, exatamente. Posso botar aqui, ó. Não abriu o e-mail. Eu faço uma ação. Que é mandar outro e-mail. Enviar e-mail e você escolhe qual outro e-mail. Daqui a 3 dias. Isso. 3 dias depois dos 4 que 3 passaram. 3 dias depois dos 4 que passaram. Tá. A gente só tem um e-mail de teste, mas você escreveria um e-mail para cada situação. Isso. O ideal, né, Cauê, é nem mandar o mesmo e-mail, porque senão o cara fica irritado. Se ele não abrir... Sim, você não vai mandar o mesmo e-mail, você vai ter que fazer a tua comunicação. Tem uma galera aí, tem uns e-mails assim, estamos com saudade de você, tem uma coisa bombástica para te contar, tem uma... Cada um tô desistindo de você. Nossa, essa eu não gosto. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Tem um monte. Você está perdendo dinheiro. É isso aí. Tem muitas. A campanha pode ficar muito complexa, mas não tem nada demais. Por exemplo, se ele abrir o e-mail, eu poderia dizer o seguinte, eu vou cadastrar uma tag específica no contato, uma etiqueta no contato, dizendo que ele abre meus e-mails. Ou ele abriu o e-mail tal que é importante para mim. Ou e remover tags também, tá? E você também pode mudar ele de segmento. Por exemplo, o cara enviou o formulário, certo, recebeu o e-mail, abriu, e aí, depois disso, se ele abriu o e-mail, fez tudo direitinho, certo, eu quero mudar ele para o segmento de possíveis clientes. Tá bom. Então, esperei 30 minutos, enviei o e-mail, aí eu posso botar uma condição dele abrir o e-mail, né? Abriu o e-mail. E já que ele abriu o e-mail, eu vou cadastrar ele num segmento. Isso. Por exemplo, nesse e-mail podia ter um link que se ele abrir o link, ele pode entrar. Adicionar, e daí eu poderia criar um segmento específico aqui, leads do Messenger. Uma consideração que eu tenho para fazer é a seguinte, eu não costumo criar condições em campanhas baseadas em abrir um e-mail ou não abrir um e-mail. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, abrir um e-mail não é uma ciência exata, ou não existe mágica. O Mautic não tem... O que o Mautic faz? O Mautic envia um pixel dentro do e-mail. Se aquela imagem é aberta, ele considera que leu. Mas alguns leitores de e-mail, web e-mails, às vezes bloqueiam o carregamento de imagem. E daí, se ele bloquear a carga, vai dar como não lido. Então, eu não costumo usar isso. O ideal é baixar um ativo. Exatamente. Você bota, se baixou um ativo, você clicou em tal link e continua. Aí é mais certo. Daí não tem erro. O cara abriu, clicou e daí vai funcionar. Show. Eu mostrei para vocês já aqui, baseado em decisão, ação
E o que é condição? Condição é o seguinte, baseado em uma informação que eu tenho do usuário ou que ele preencheu no formulário. Por exemplo, eu preenchi no meu formulário que teria um campo lá, eu quero receber um contato telefônico. Se tiver essa opção, no caso eu não tenho exatamente, mas eu tenho outros campos aqui, por exemplo, uma decisão texto no valor do campo do formulário. Se no campo do formulário, daí que tem os formulários que eu tenho aqui, de dicas, que seria o campo... Por exemplo, estado. Eu quero fazer um e-mail específico para quem mora no Rio de Janeiro. Pode ser. Que você vai fazer uma reunião lá no escritório da Hostnet. Isso, daí seria aqui, por exemplo, abrir, condição, aí você seria texto do campo de contato, tá? Aí eu ia escolher aqui, cidade. Se a cidade for igual a Rio de Janeiro... Aí você envia um e-mail específico. Aqui, ele botou aqui pra cima, né? Texto do campo de contato, mas é o seguinte, poder botar o nome aqui. É do Rio de Janeiro? Atualização. Se ele for do Rio de Janeiro, então vou mandar um e-mail para ele dizendo o seguinte... Você preparou um e-mail... você é do Rio de Janeiro, eu também sou, vamos marcar uma reunião, me responde aqui. Escolheria o e-mail, enviou. Não é do Rio de Janeiro. O que eu faço? Não vou fazer nada. Não faz nada. Não tem problema. Sei lá. Entendeu? Então, basicamente, a campanha, você vai ter muitas funções. Eu vou mostrar agora para vocês uma campanha que eu tenho na Hostnet que é um pouco mais elaborada, mas eu queria só te dar uma dimensão do que é possível fazer. Muito legal. Você vai criar regras e se for verdadeiro, vai acontecer uma coisa. Se for falso, vai acontecer outra. Quanto mais complexa for a sua campanha, mais trabalho você vai ter de criar e-mail, criar ativos, né, que instiguen o cara a baixar, criar e-mails que instiguem o cara a continuar participando daquele segmento. Hoje em dia, cabe a você. Um modelo, né, que muitas pessoas têm usado, que é um modelo de fórmula de lançamento, que é muito assim, eu tô te convidando para um webinário. Aí eu te convido para um webinário, aí eu te falo, daqui a 5 dias vai começar o webinário. Entra aqui na landing page e se cadastra. Aí você vê que o cara não se cadastrou. Olha, ele não preencheu aquele formulário. Olha, você ainda não se cadastrou, tal, é hoje, faltam tantas horas. Tudo aquilo já é tudo programado. Sim. Não tem ninguém te mandando aquele e-mail. Alguém planejou esse e-mail E daí depois que você preenche o formulário, ele, agora que você se cadastrou, no dia tal, você vai precisar disso, daquilo. Aí tem um webinário. É sinal de que você mudou de segmento. É muito legal que você vai começar a receber e-mail e você vai falar, aí ó, tô numa automação de marketing aí, tô no nível tal. Você consegue identificar. Então, basicamente, você consegue automatizar todas essas ações baseados em enviar os e-mails certos, na hora certa, baseado no que o usuário está fazendo. Show de bola. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma campanha que eu já tenho há um bom tempo rodando e que eu já tratei elas de diversas formas, que é, por exemplo, a campanha de processo de seleção da franquia da Hostnet. Primeiro eu vou mostrar para vocês a landing page que eu tenho, vou fechar essa campanha aqui. Eu estou fazendo um estudo com 2 landing pages diferentes. É uma espécie de teste AB que eu tenho. Eu tenho essa landing page, em que ela tem um pouco menos de vídeo, tá? E eu tenho uma outra landing page, essa aqui eu tenho feito anúncios no Facebook, no AdWords, e eu tenho uma que vem pelo site da Hostnet, que é Seja um Franqueado. Aqui eu tenho mais vídeos. Tem todos os treinamentos, tem tudo. No final das duas, as duas caem no mesmo formulário. Tem os depoimentos, as duas caem no mesmo formulário. Um formulário mais bonitinho, que eu usei uma ferramenta de landing page mais bacana, mas o conteúdo do formulário é o mesmo e acontece a mesma coisa. O que acontece quando o usuário preenche esse formulário? Tá? Formulário de interesse da franquia. Uma das perguntas chaves para mim é o seguinte: você tem o capital necessário para investir? Porque para investir na franquia você tem que dizer, não tenho capital, eu tenho parte do capital, eu possuo capital. Então vocês vão entender que que bonito. Quando ele preenche o formulário da franquia, aquele formulário ele vai cadastrar o franqueado, o interessado, num segmento específico, tá? Eu botei isso aqui, foi uma redundância, eu posso até tirar, que isso aqui não faz mais sentido. Quando ele preenche aquele formulário, uma das coisas que acontece é o seguinte: ele franquia interessado em 2018 preencheu o formulário, ele vai para um segmento específico. E a partir daquele segmento eu vou começar a processar as informações. A primeira informação que eu preciso saber é o seguinte: se esse usuário ele tem o capital para investir no negócio ou não. Então eu tenho 2 condições aqui. Uma é o seguinte: tem capital? Como é que funciona essa? Essa aqui é uma condição, tá? E a condição é o seguinte: no formulário de contato principal, tem capital? É igual. Não. Se a resposta for não, sério, o cara não tem. Ele não tem, nesse momento, capital para responder, o que eu vou fazer? Ele cai nesse. Eu vou alterar ele do segmento. Então, vou tirar ele do segmento aqui, remover do contato segmento, que era o contato inicial, e vou cadastrar ele, é um lead que não possui capital. Depois eu vou botar uma tag no usuário.
há uma tag para quando eu identificar eles, ele é um usuário que não possui o capital. Está no grupo e tem uma tag. E daqui a um dia, eu vou enviar um e-mail para ele. E nesse e-mail, eu vou explicar para ele que eu agradeço o interesse dele, pelo formulário dele, parece que ele não tem o capital e que eu sugiro ele buscar parceiros, dou sugestões do que ele pode fazer sem ter o capital. Você teve muito problema disso no início, né? Você marcava muita reunião com pessoas que acabavam não tendo Exatamente, capital. é que eu filtrei e agora hoje eu atendo. Tá automatizado. E depois eu dou conteúdo relevante para essas pessoas também, mas uma outra forma de ajudá-los. Né? Então, aqui eu já eliminei o contato ou o trabalho de quem não tem o capital. Sobrou o quê? Assim, eu eliminei quem não tem. Sobrou quem tem parte e que tem total capital. O que eu vou fazer a partir desse momento? Aí eu tenho uma ação. A ação que eu vou fazer é enviar para o Pipe Drive. O que é o Pipe Drive? É o meu CRM. Tem vários CRMs que podem ser integrados no Mautic. O Pipe Drive, o HubSpot, Sugar CRM. Isso aqui é lá na parte de plugins do Mautic, que depois a gente vai dar uma passagem um pouco mais avançado. Mas eu envio ele para o meu CRM. Tá? Depois de uma hora, eu vou enviar um e-mail para ele contando a história da Hostnet. Tá? Um e-mail transacional contando a história, com os podcasts. Então, comecei um processo aqui de nutrição do lead. Pô, se o cara quer investir na Hostnet, é bom que ele conheça a história da Hostnet. Se ele for baixando aqui, ele vai começar a acumular pontos no Mautic da Hostnet. E eu começo a saber que ele é não necessariamente está configurado em campanha. São ativos. Todos esses links aí são links para ativo. Você vai ver sempre para... na verdade, ele bota para páginas do blog e lá do blog ele baixa o ativo. Entendi. Tá? 4 horas depois, eu vou enviar um e-mail para ele explicando como funciona o processo de seleção da franquia. Vou explicar como é que é a primeira etapa, como que é a segunda etapa, vou dar alguns links para eles que também são ativos, questionário de qualificação. Então, conforme ele for baixando lá pelos meus pontos do Mautic, ele vai subindo e eu vou vendo que ele está baixando os meus podcasts, que ele está super envolvido. Esse aqui é o e-mail que eu envio 4 horas depois. 6 horas depois, eu envio um e-mail com um link para ele marcar uma reunião comigo. Tá? Então ele recebe um e-mail, tem um link ligado a uma ferramenta, tem um link da playlist do YouTube, né? E nesse e-mail aqui, ele tem um linkzinho que ele consegue ir na minha agenda e marcar um horário comigo. Tá? Isso aqui já é uma outra integração, que é uma ferramenta aí, o Book, não tem nada a ver com o Mautic específico, mas eu integro a ferramenta de agendamento com o Mautic. Show de bola. Então ele pode gravar comigo. O que acontece? Provavelmente se ele leu os e-mails e teve o convite da reunião, ele já marcou a reunião comigo. No outro dia eu envio para ele convidando um e-mail dele fazer um plano de ação. Você está interessado em investir num negócio comigo? Por que você não... Aí eu mostro para ele um vídeo de como que é o plano de ação, dou o link para ele fazer. E daqui a 2 dias, eu vou enviar para ele um e-mail com os depoimentos. Os depoimentos do parceiro, o depoimento de quem passou pelo treinamento. Então, isso aqui é um típico processo de nutrição do lead. Tá? E, além disso, eu vou fazer algumas questões de organização. Aqui, botar ele no segmento. Vou gravar ele no segmento, vou botar as tags específicas para ele. Então, aqui é uma ação que leva a uma condição. Tá? A condição é o seguinte... Vamos lá, ajustar o segmento. Se tem capital for igual a sim, vai acontecer essa parte daqui. Se for o não, eu já tratei aqui em cima. Então aqui é o que tem parte. Sobrou é parte. Então, se ele tiver o capital igual a sim, eu vou botar uma tag específica nele. Possui o capital. Eu vou dar mais pontos para ele, porque ele é um lead que está mais qualificado para mim. Vou dar 10 pontos e vou cadastrar ele num grupo específico só dos que possuem capital. Então eu vou botar ele aqui num grupo, adicionar ele no grupo que tem o capital. Se for parte, aí eu vou fazer a parte da parte. Vou cadastrar ele no segmento que tem parte do capital. Vou dar 5 pontos para ele em vez de 10 pontos. Porque ele não é tão potencial assim. E vou botar ele uma tag específica dizendo que ele tem parte do capital. Show de bola. Em uma campanha, eu poderia enviar SMS, poderia fazer uma verificação dizendo o seguinte, se você não leu o e-mail em tanto tempo, eu vou mandar um SMS dizendo para ele, te mandei um e-mail importante, você não deu uma lida. Faz uma busca lá no seu e-mail e vê nos e-mails. Aí para SMS você tem que ter um fazer a integração através de plugins, depois mais na frente eu pretendo fazer aulas
mais específicas sobre integrações, mas você pode enviar um push notification através do OnSignal, a gente tem falado sobre isso. Então, a campanha ela é uma parte muito estratégica em que ela vai exigir um profissional de marketing digital, Sim. alguém que consiga bolar uma boa história para ser vendida através das campanhas, mas você pode ver, não exige nenhum conhecimento de programação, isso aqui roda através dos comandos de cron, que a gente ensinou logo no começo da aula. Então, em relação à campanha, dá para fazer muita coisa. Dá para você poder uma infinidade de possibilidades e eu poderia fazer um curso só sobre estratégias de Mautic. A gente até gravou um podcast com o Léo Borlotti, que ele tem um curso só nessa parte de estratégia, na parte estratégica de Mautic, né? Se você botar lá podcast, hostcast, recentemente a gente lançou, né? Não sei quando é que você está vendo, mas agora a gente está em maio, quando a gente está gravando maio de 2018, a gente gravou 2 podcasts sobre Mautic, um com o Alan e outro com o Léo Borlotti, que são especialistas em Mautic. Um grande abraço para os dois. E a gente vai gravar mais, tem mais gente aí. Agora tem uma parte de função de integrar isso com bots de Messenger, que eu tenho conversado com o Rogério, também da comunidade do Mautic, que está integrando o Chatfuel, que é uma ferramenta de integração com o Messenger. Então, daqui a pouco, você vai poder mandar pelo Mautic, mensagem pelo Messenger, SMS, push notification, e-mail. Então, um conjunto de comunicação que é o que o Mautic te permite fazer. Integrar mais de uma fonte de mídia, né? De correspondência com o usuário. Então, essa é uma parte bem bacana, em que eu acho que você tem que explorar bastante, vão surgir dúvidas, mas vai testando que funciona muito legal. Isso essa parte, o uso é simples, é aquilo que o Cauê falou. É decisão, condição, ação. Usar é fácil. Agora, saber qual escolher e qual estratégia você vai usar, aí não é um curso que vai te dar, é sua vivência, é sua experiência. Claro, tem cursos, tem ótimos cursos. Não é o objetivo desse curso aqui. O objetivo desse curso foi te ensinar a usar a ferramenta. Como você vai usar? Começa a aprender, começa a fazer as suas estratégias e, mais uma vez, se você tiver sem tempo para fazer, você tem uma empresa, tá difícil comunicar, você pode entrar em contato com uma das franquias da Hostnet. Eles estão prontos para te ajudar. Vamos nessa. Tranquilo? Então a gente chegou ao final aqui de mais uma aula, mostramos para vocês como criar a campanha, como gerenciar a campanha, trate bem os seus e-mails, constrói aí a sua história para atendimento do seu cliente e com certeza você vai automatizar muito bem as suas ações de marketing digital. Beleza? Faz aquele histórico de sempre, ó. Acessa a playlist aqui em cima, vê o curso de marketing completo, compartilha com as pessoas nas redes sociais, manda pro teu grupo lá do WhatsApp que você tem os teus colegas da faculdade, manda para eles, porque com certeza a gente tá aqui com o objetivo de ajudar muita gente e a gente tá conseguindo. Mais uma vez também, o Cauê fala, né? Vai no Facebook, procura lá a comunidade Mautic Hostnet, você pode entrar, será muito bem-vindo. Mautic Brasil também, que é a comunidade Mautic aberta. Brasil. Então assim, aprenda Mautic para você automatizar suas funções, suas campanhas, e pode ter certeza, se você tá pensando assim, mas eu não vou usar esse negócio não, mais cedo ou mais tarde na sua vida você vai precisar vender alguma coisa, vai precisar criar uma campanha, e aí você vai lembrar da gente, vai lembrar que até você reclamou que tava saindo aula desse tipo de coisa aí dentro do curso em vídeo. Mas acho que quem já chegou nessa aula aqui é porque já tá entendendo, né? Beleza, meu povo, um grande abraço, continue assistindo a gente toda semana, conteúdo legal aqui dentro do curso em vídeo. Um abração, valeu, e até a próxima. Sucesso.